GTR Entrevista, recebemos nos estúdios da Clube, nesse último bloco de hoje, o Will Weber, octacampeão, né? Vou usar aqui, né, esse título, octacampeão do Top Marketing da ADVB, é esse prêmio reconhecidíssimo, né, para profissionais de marketing, 8 vezes campeão do Top de Marketing da ADVB, ele que é hoje ícone, usando palavras chat-GPTianas, né, Cabelo? Ícone. Icônico e lendário. Icônico e lendário das experiências. Inclusive, está lançando o seu livro A Onda da Experiência. Will Weber, bom dia, meu velho. Que legal te receber aqui no GJR. Bom dia, gente. Que prazer estar aqui. Prazer estar mais uma vez aqui conversando com vocês. E sempre é bom, né? Agora ganhei até um termo novo, octacampeão, cara. Eu achei sensacional. Octacampeão. Cara, o Will, tu tá lançando o livro, né, cara? A Onda da Experiência. Que eu acho que resume muito, né? Não resume, mas o título resume muito o que tu entrega enquanto um profissional de marketing, por exemplo, né, cara? A palavra da moda, que eu acho que muitas vezes está sendo até, né, vamos dizer assim, usada de formas injustas, né? A experiência. Conta um pouquinho dessa ideia, cara. É legal, né? Hoje as pessoas me reconhecem como um cara da experiência, né? O Marcos estava aqui saindo agora, a gente se cruzou, o cara da experiência. e é assim, né? As pessoas me conhecem por esse termo. E eu costumo dizer, eu comecei nisso, tudo era mato, né, cara? Meus primeiros conteúdos sobre a experiência do cliente, sobre a experiência em 2013, 2014... E eu vi essa onda crescer, assim, né? Vi esse negócio tomar forma, como foi o gourmet pros restaurantes num período. Em que certa vez, porque você não sabe exatamente o que fazer, né? Quando a gente empreende, isso acontece naturalmente. Cara, eu vejo alguém se destacar muito com uma barraquinha de paleta mexicana, eu vejo alguém se destacar muito com um sushi. O que é a minha primeira atitude como empreendedor? Copiar aquilo. Sim. E aí a cópia da cópia da cópia fica esquizofrênica, né? Perfeito. Então, eu acho que isso é o que acontece das pessoas dizerem assim, nossa, às vezes é até mal usado o termo, é feito de qualquer jeito. Mas o fato é o seguinte, tudo que a gente compra, que a gente consome, que a gente assiste, é uma experiência pra gente, né? E viver uma experiência é ser tocado pelos teus sentidos, né? Uma experiência toca teus sentidos, te ensina algo quando isso acontece. E a partir daí, eu crio uma memória e essa memória fica. Então, vender experiência é vender memórias. E hoje, eu consigo enxergar o mercado de um jeito muito simples, assim. Cara, basicamente, todos os mercados vendem exclusivamente memória, né? Se eu tomo uma cerveja e eu não gosto mais daquela cerveja, eu deixo de gostar dela por uma memória ruim que ela me causou, porque num bar que eu tomei ela era quente, porque com os amigos que eu tava tomando ela era ruim, porque de repente o gosto mudou. Aquela memória criada faz com que eu pare de consumir aquela cerveja e substitua por uma cerveja que vai me trazer uma nova boa memória. Então, se a gente olhar assim, tudo que a gente compra e consome é experiência, só a única diferença é que tem uns que controlam e uns que deixam ela acontecer de qualquer jeito. Cara, eu tô pensando, tô computando aqui, sabe? Sabe quando o HD dá aquela... Porque, cara, são várias verdades ditas aqui num período curto de tempo, né? Porque hoje, o que acontece? Parece que as pessoas começam a utilizar as palavras, né? E a palavra, ela começa, tipo assim, experiência virou um significado de qualidade. Sim. Pra muita gente, né? Sim. O que não tá errado, né? O problema é que todo mundo acha que proporciona experiência. E como tu falou, a experiência existe mesmo, né? Mas por que muitas vezes, quando a gente fala aqui, né, a gente tá falando da Hector Studios, a experiência, tu consegue encantar o cliente de uma forma, muitas vezes que é, tipo, singela, né? Cara... E outras vezes tu tem que precisar de pirotecnia. Qual que é a diferença? Tem uma diferença, tipo assim, porque tu vê que tem casos pensados, experiências singelas. Eu acho que tem duas coisas, e eu falo muito disso no livro, por isso que o nome do livro é Onda da Experiência. A primeira coisa é, eu preciso controlar os 5 sentidos entregues em algum lugar para que todos eles causem a mesma experiência. E isso pode ser de uma forma muito simples. Imagina que você vai numa cafeteria, tem uma Torre Eiffel no fundo, o Pires que vem tem umas fotos desenhados ali de algum castelo francês. Você pede um croissant, porque tem croissant no cardápio, e a música que tá tocando é italiana. Não faz sentido. Cara, é um detalhe pequenininho, mas a tua audição, que representa 20% da tua experiência,
morreu. E aí aquela memória já vai ser assim... Tinha algo errado ali. O café era maravilhoso, mas tinha uma coisa que não tava certa. Às vezes eu nem percebo o que é, mas não tá certo. Então assim, o primeiro grande segredo é controlar os 5 sentidos para entregar exatamente a mesma memória. E o outro, que é o que eu falo da onda da experiência, toda a experiência, né, tudo que a gente vive, ela é feita de 3 pilares. Recepção, show e despedida. Né? O que é recepção? É tudo que acontece antes de eu viver. É a fachada de uma empresa, é o que eu enxerguei dela na internet, é o que eu recebi num e-mail, é o primeiro telefonema que eu fiz com essa empresa, né? E a Hector Studios, a gente controla muito nossas recepções, né? A gente é diferente de quase todos os restaurantes, porque a entrada, né? E, cara, genuinamente foi a gente que criou isso e intuitivamente o Dudu fez isso lá atrás, sem nem saber exatamente por que tava fazendo, mas já tava sendo genial nisso. Em que você não entra diretamente no restaurante. Você entra numa sala de pré-show, esse pré-show te conta uma história. O que a gente tá fazendo? A gente tá entregando uma recepção melhor do que grande parte dos restaurantes. A parte do show, né? Show, eu cunhei esse termo pra dizer, né? Porque eu vi muito da ideia de festivais de música pra criar a onda da experiência. Então show é a parte onde as coisas acontecem. É a parte onde a banda tá tocando a música. É a parte onde toca todas as músicas conhecidas, as não conhecidas. É a parte em que eu perco uma música porque eu saí pra beber uma cerveja. Ou é a parte que, no caso da pizzaria Hector, por exemplo, é a parte em que vem a pizza. E cara, pode ser que um dos nossos discos de sabor chega na mesa 5 pessoas e só tem 4 na bandeja. Vai ter problemas no show. É impossível que eu mantenha o show no mesmo nível da recepção. E aí vem a despedida. E a despedida precisa ser extraordinária. A despedida precisa entregar 3, 4 vezes mais do que a expectativa inicial desse cliente. Com isso eu tenho uma onda. Então eu tenho uma recepção, show e uma despedida extraordinária. O que a gente faz? A gente faz isso em várias vezes, em micro detalhes. A gente faz isso no macro, quando a gente enxerga a pizzaria, por exemplo. Nós criamos... Teve até uma jornalista que escreveu uma matéria. A Hector investe 500 mil reais, acho que era na época, pra substituir a dolorosa que era a conta. Porque como que terminava a experiência? Termina em qualquer restaurante. Chega uma conta. Cara, eu gosto tanto desse termo que talvez aqui esteja ensinando um dos nossos segredos pra todo o nosso mercado, né? Mas, cara, eu fico muito feliz em compartilhar isso, porque a gente tá criando experiências boas pras pessoas. Eu não vou... É como você termina um encontro que define se você terá um novo encontro. Então, se eu termino com a conta, eu não tô terminando com uma experiência boa. Esse cara vai ter que desembolsar sentimento de perda, sensação de troca por uma coisa que já passou. Já passou. Ele paga e ele vai embora. Cara, o que a gente faz? A gente cria a Arquimágicos, que é um lugar onde você pode fazer feitiços de verdade com varinhas. A gente faz aquele investimento, tem um teatro, a gente coloca os nossos melhores atores pra estarem lá. E depois que a pessoa paga na mesa, a gente diz, olha, agora a gente quer te convidar pra fazer um teste com varinhas. E aí a pessoa vai lá, faz o teste com varinhas, vive o último momento mágico dela. E hoje ainda a gente implementou um processo de fotografia pra que o cara consiga tangibilizar as memórias que ele teve. Então a gente consegue terminar com o cara... Ele nem lembra mais como é que foi exatamente no restaurante. E se você olhar, todos os nossos restaurantes seguem isso no macro e em micro. A Arquimágicos começa com uma recepção, com um show e uma despedida. A hora que você pede pra ir no banheiro, isso foi mapeado, existe uma recepção, show e despedida. A hora que você entra, a hora que você compra. E aí não é uma teoria do marketing, não é uma teoria da gestão de negócios, né? Mas vem da física. Uma onda sem atrito se perpetua no espaço. Olha, que aula. Continua, Will. Estamos focados, a gente tá olhando aqui, estamos aprendendo, tá? Cara, e é isso que... E foi isso que eu denominei onda da experiência, entende? Então, assim, enquanto você manter essas ondas dentro do seu negócio e não deixar ter atritos, você vai se perpetuar com boas memórias. Aquilo que eu falei lá no início, conquistar os clientes, fazer com que eles queiram ficar perto de você até o ponto deles se tornarem fãs.
Que massa. Estamos assim aqui, né, Cara, só pegando os insights aqui, né? Cara, e esse livro, né? A gente infelizmente tem tempo, né? Esse aqui, e esse livro que tu tá lançando, que tá pra quem tá vendo em vídeo, pra quem depois vai ver nas redes sociais. Bonitão, né? Ficou lindo, né, cara? A editora Vitrola, que é uma empresa gaúcha que faz um trabalho belíssimo na parte literária, né? A Vitrola é sensacional, cara. Eles representam 10 ou 15% dos livros físicos vendidos no Brasil. Eles são... Tu anda nas conveniências, tem um totem da Vitrola. Totem cheio de livro legal, de diversas áreas e tudo mais. A Vitrola é uma distribuidora que hoje também tem uma editora, né? Eu trabalhei anos com a Vitrola quando ela vendia CD e DVD, né, cara? Essa aula breve que a gente tá tendo aqui com o Will de cerca de 10, 12 minutinhos, né? Vai passar um pouquinho mais. Tudo isso e muito mais estão disponíveis no livro, na obra A Onda da Experiência, do Will Weber. Vamos tentar resumir rapidamente, né? O que o ouvinte pode encontrar no livro e também aonde encontrar o livro. Cara, o que ele vai encontrar? Eu posso dizer que assim, esse livro conta muito de como eu cheguei até a Onda da Experiência, né? Então ele vai encontrar diversos cases de sucesso, de insucesso, né? Desde o primeiro, eu caí num viral em 2006 sem querer. O Inter tinha ido pro Japão, a gente tinha participado de um comercial, tinha escrito um comercial que a empresa que eu trabalhava patrocinava, a RBS, e esse comercial foi totalmente sem assinatura pro YouTube, porque o YouTube tava começando em 2006, foi só com a assinatura da Metrovel, que é uma empresa que não existe mais, né? Acho que ela decretou falência em 2013, 2014. Muito depois de eu sair, só pra deixar claro. Cara, e naquela época teve lojas apedrejadas, teve um monte de coisa, porque parecia que a empresa tava incentivando, e ela tava, né, levantando a bandeira de ser uma empresa colorada. E no Rio Grande do Sul a gente tem esse problema muito forte, né? Burra de vez em quando, né? E cara, eu aprendi muito com esse primeiro erro, aprendi a diferença do que estava nascendo desse marketing, né, o viral marketing e tudo isso que estava nascendo até chegar na onda da experiência, assim, né? Então vai entender um pouco dessas histórias de sucesso e insucesso, mas vai também encontrar um método que pode ser aplicável a qualquer tipo de empresa, né? E em resumo, você encontra basicamente todas as livrarias, vai começar a encontrar nas lojas de conveniência, porque faz uma semana que ele foi lançado. Certamente nos totens do Vitrola vai ter. Mas já tem na Amazon, tem em todas as livrarias online. Eu indico, cara, ele tá indo muito bem, assim, né? Tá entre os 15 mais vendidos do Brasil no último ranking da Publishing News, então... o que faz com que a Amazon compra, aí chega lá, vendeu tudo, aí ela tá sempre... Cara, ela ainda não conseguiu atualizar o estoque, ela tá sempre sob encomenda. Então, a forma mais rápida de comprar é no site da Vitrola, né? Porque daí o site da Vitrola entrega em uma semana. A Vitrola que é uma empresa aqui de Frederico Westphalen, né? Então... Ramir, um abraço, Ramir. Obrigado Bacana. Por essa parceria, cara. Queríamos ficar aqui a manhã inteira, né? Porque certamente teríamos o que falar, né? Com essa mente criativa, né? A mente criadora de todas essas experiências que a gente tem visto aí surgirem, né? Do grupo Hector Studios. E acho que teremos que receber novamente. Vamos mais vezes aqui. Não apenas para falar só de livro, mas de experiência. De experiências. Will, muito obrigado, parabéns pela tua trajetória, sucesso aí com o livro, né? A gente tá vendo aí que realmente é uma baita obra. Tô ansioso para ler, inclusive, né? Depois quero te fazer um convite também aqui nos bastidores em off. E até a próxima. Vai ser um prazer te receber sempre aqui na Clube. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite, né? Continuem me acompanhando, continuem vendo o livro aí. E o Dudu falou semana passada sobre o Castelo de Gelo, né, cara? O que eu posso dizer é tudo que vai acontecer lá tá aqui, né? A gente tá usando isso aqui na máxima potência. Então, esperem nossas próximas atrações. Excelente. A gente vai encerrando o nosso bate-papo aqui com o Will, 9h04, e já vamos para as últimas informações, né, Cabelo? Pra gente fechar, passar a régua e fechar o programa de hoje.